Oi, tudo bem com você? Espero que sim, que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez através aqui do canal do YouTube Apocalipse Oficial. Espero que você tenha passado bem desde o último vídeo, que esteja gozando de saúde, você e sua família. E se não estiver, oro para que a sua saúde, seja ela física, mental, ou espiritual, emocional, seja restabelecida em breve e que as bênçãos de Deus continuem recaindo sobre você e também sobre toda a sua família. Não posso deixar de convidá-lo mais uma vez a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se você gostar desse vídeo, deixe seu comentário aí também e também de ver aí na descrição do vídeo e dar um pulinho lá no site mundoadventista.com.br para então acompanhar os materiais que tem divulgado por lá, baixar o seu livro em PDF, também o seu áudio para que você possa ouvir o livro O Grande Conflito. Cada vez que eu leio, que eu medito, já li ele algumas vezes, né? Estou relendo agora para poder fazer essa meditação com vocês. Tem sido uma grande bênção em minha vida e espero que seja na sua vida também. No vídeo passado nós tratamos ali dos valdenses, um povo que difunde luz, e nós vimos que eles lançaram a semente da reforma. No vídeo de hoje nós veremos então arautos de uma era melhor. Capítulo 5 do livro O Grande Conflito, que eu começo lendo o Apocalipse capítulo 2 e o verso 28, que diz assim: Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A semente lançada então no passado pelos valdenses encontrou guarida no coração de um homem. Esse homem viveu no século XIV ali na Inglaterra e, segundo Ellen White, ele pode ser considerado a estrela da manhã da Reforma. Seu nome, João ou John Wycliffe, o arauto da Reforma. Ele foi o arauto da Reforma não somente para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. Wycliffe era uma pessoa diferenciada. Ele não sabia apenas ou somente as escrituras. Ele havia se habilitado também em escolas. Ele era uma pessoa estudada, uma pessoa inteligente, apesar de simples, humilde, mas uma pessoa inteligente e estudada. Isso o habilitou, esse estudo e também as escrituras, a distinguir os erros filosóficos da sua época. Veja que estamos falando aqui de uma pessoa que foi considerada como a estrela da manhã da Reforma, o arauto da Reforma para toda a cristandade. E ele então, estudando, meditando, ele acabou sendo capaz, suficiente de distinguir os erros, mas os estudos apenas filosóficos, vamos dizer assim, não o satisfaziam. Ele encontrou total satisfação, encontrou total alegria ao meditar na palavra de Deus. Ellen White diz: tinha talento, pureza de vida, coragem, integridade inflexível. Olha, irmãos, que características! Intelecto, inteligente, pureza de vida, coragem e uma integridade. Ele era uma pessoa íntegra, inflexível. E sabe o que acontecia? O povo percebia isso. E ele acabou conquistando a confiança da população em geral. Na sua época, lá na Inglaterra, tinha uma ordem chamada de frades mendicantes. É uma ordem que eles faziam basicamente o seguinte: era um grupo de frades que vivia mendigando e pedindo o auxílio das pessoas. Eles viviam mendigando. Você já deve ter visto coisas parecidas aqui nos nossos dias, né? Eles viviam uma ordem de frades, eles viviam mendigando, então eles pediam auxílio para as pessoas, dizendo basicamente o seguinte: se vocês reconhecerem a supremacia do Papa, adorarem santos e fizerem donativos, vocês terão o céu. Olha que legal! Então eles iam às pessoas e falavam assim: ó, dá o seu dinheirinho para mim, dá o seu dinheirinho para mim, olha como eu sou pobre, tadinho, olha, eu vivo assim, olha meu estado, a minha roupa, eu vivo aqui, sabe, numa situação assim de pobreza, me dá o seu dinheiro para me ajudar. O que eles faziam com esse dinheiro? Pegavam e mandavam para quem? Para Roma. Eles próprios, na verdade, viviam em luxo nos momentos escondidos.
E as pessoas, com medo de perder o céu porque não tinham a Bíblia, não tinham conhecimento da verdade, o que eles faziam? Acabavam dando esses donativos. E eles diziam que isso era suficiente para ganhar o céu, e todo mundo quer ganhar o céu, todo mundo quer ir para o céu. Então, na verdade, eles estavam extorquindo as pessoas. Foi dito sobre esses monges, essa ordem de frades mendigantes, o seguinte: livro O Grande Conflito, sim, a página 84. Os monges e sacerdotes de Roma estão nos comendo como um câncer. Deus nos deve livrar, ou o povo perecerá. Olha que forte isso. Essa ordem, esses monges e também os sacerdotes de Roma estavam comendo a Inglaterra como um câncer. É-nos dito nesse livro O Grande Conflito que as autoridades da Inglaterra estavam temendo que a Inglaterra ficasse pobre por conta deles. É-nos dito que se tivesse uma montanha de ouro, e essa montanha de ouro fosse só de ouro maciço, e fosse retirando dessa montanha de ouro cada dia um pouquinho, não seria suficiente para satisfazer a vontade e a ganância que essa ordem de frades mendigantes tinha. Wycliffe, então, lutava basicamente contra isso. Mas talvez a principal, vamos dizer assim, contribuição, né, de Wycliffe para a Inglaterra, para o seu povo, foi a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Então, Wycliffe, que ele era uma pessoa estudada, era uma pessoa que tinha conhecimento, ele se dedicou a sua vida a traduzir a Bíblia e colocá-la na mão do povo na sua língua original. Isso foi tremendo, porque agora o povo, tendo a Bíblia, poderia discernir esses erros, podia comparar a vida de Cristo com a vida dos sacerdotes, poderia comparar o sistema de salvação oferecido pela Bíblia com o sistema de salvação oferecido pelo papado, que basicamente era adoração de santos, fazer donativos, peregrinações, como nós compra e venda de indulgências, como nós já dissemos em vídeos passados. Ellen White diz assim na página 93: no sistema de verdades que apresentava, se referindo a Wycliffe, havia uma unidade e perfeição que os reformadores que o seguiram não excederam e que alguns não atingiram, mesmo 100 anos mais tarde. Olha que interessante, Wycliffe, por ser um estudioso da Bíblia de forma assim sequencial, Wycliffe dedicava tempo ao estudo da Bíblia. Imagine que ele, traduzindo a Bíblia, quanto contato ele não teve com a palavra de Deus. O sistema de verdades que ele apresentava não excedeu em unidade e perfeição, não excedeu nos reformadores. Ou seja, os reformadores, muitos deles acabaram nem conseguindo atingir a qualidade do sistema doutrinário que Wycliffe apresentava. Que tremendo, irmãos. Tudo isso por quê? Porque esse homem, sim, ele se formou, tinha inteligência, mas ele também se dedicava ao estudo da palavra de Deus. Agora, o método de trabalho de Wycliffe, que ele fez contra essa ordem de frades mendicantes, é digno de nota. E digno também da nossa apreciação nos dias atuais. Escute com atenção o que é dito sobre isso na página 84. Wycliffe começou a escrever e publicar folhetos contra os frades. Porém, não tanto procurando entrar em discussão com eles, como despertando o espírito do povo aos ensinos da Bíblia e seu autor. Volta para cá, você entendeu o que o Wycliffe fazia? Ele escrevia, sim, contra a ordem dos frades mendicantes, mas ele não procurava entrar em discussão com eles nesses escritos. O que Wycliffe fazia? Despertava o povo, o espírito do povo, aos ensinos da Bíblia e levava essas pessoas a conhecer o autor da Bíblia. Tremendo essa lição. Tremenda essa lição. Wycliffe não entrava em discussão. Ele despertava o espírito do povo para os ensinos da Bíblia. Sabe o que eu trago de lição, meditação para a nossa vida nesse vídeo, irmãos? Olha, às vezes a gente fica tão preocupado
em denunciar os erros das pessoas, o que é legítimo, porque se está em erro você tem que denunciar os erros, que esquecemos que essa obra não é nossa. Ninguém vai convencer outra pessoa por demonstrar a ela os erros que elas estão cometendo. Ninguém vai convencer uma pessoa ao simplesmente abrir a Bíblia e falar assim, ó, a sua igreja está errada. Ó, o que o seu pastor está ensinando está errado. Veja aqui, ó, é sábado, não é domingo. Ninguém vai convencer ninguém desse jeito. Sabe o que convence as pessoas? O Espírito Santo. Essa obra é de Deus, queridos. Nós falamos isso no último vídeo. A obra, a missão é de Deus. Deus quer nos alistar nessa obra. Só que para nos alistar nessa obra, Deus quer que sejamos inteligentes. Coloquemos a inteligência que Ele nos deu a serviço da obra dele. Vejam o que o Wycliffe fazia. Ele não ficava brigando contra os frades. Ele denunciava sim os erros dele de forma sábia. Mas o que ele fazia, e mais importante do que isso, ele mostrava a verdade. Irmãos, quando a verdade chega, a verdade não precisa ficar se defendendo como se falasse assim, olha, eu sou a verdade, agora eu cheguei aqui e mentira, você precisa ir embora. Não, irmãos. A verdade simplesmente precisa ser apresentada. A luz, quando ela chega, ela não fala para a escuridão, vai embora escuridão. O que a luz faz? Ilumina. E quando ela ilumina, automaticamente o que acontece com as trevas vão embora, se dissipam. Assim tem que ser nós ao apresentarmos a palavra de Deus às pessoas. Não temos que ficar denunciando os erros das pessoas. Não temos que ficar denunciando que a igreja dela é falsa, que a igreja dela é errada, que a igreja dela é Babilônia. Não, irmãos. Apresente a palavra de Deus. Mostre para as pessoas as verdades da Escritura. Quando a pessoa se deparar com essa verdade, ela vai comparar e falar, mas espera aí, não é isso que eu aprendi. E aí sim ela vai te questionar. Ora, mas eu aprendi assim. E aí você pode dizer, sim, mas o que está escrito na Bíblia? Você prefere ficar com o que está escrito na Bíblia ou com o que o seu pastor está ensinando? Ou com o que o seu líder religioso está ensinando? Ou com o que a tradição que os seus pais, seus avós, seus bisavós vêm trazendo desde então? O que é melhor? Ficar com a Bíblia ou com as tradições? Ficar com a Bíblia ou com os ensinos de homem? Ao fazermos isso, irmãos, nós estamos dando a oportunidade às pessoas de conhecerem a verdade e o autor da verdade. Portanto, entenda, não é o nosso ataque a um corpo de doutrinas, mesmo que eles estejam errados, que vai fazer com que essas pessoas sejam transformadas. Ninguém gosta de ouvir que está em erro. Ninguém gosta de ouvir que aquilo que ela ouviu, aprendeu a vida inteira estava errado. Mas quando nós mostrarmos às pessoas as simples declarações da Bíblia, algo fantástico, tremendo, extraordinário vai acontecer no coração delas. O Espírito Santo vai trabalhar. Você deve orar por essas pessoas, para que a semente do Evangelho plantada ali, ela faça a sua obra. Deus diz que a palavra dele nunca volta vazia. Olha que lindo. Você precisa e eu precisamos lançar a semente da verdade. Não dizer que as pessoas estão erradas. Lance a semente da verdade e deixe o trabalho com Deus. Ele fará a sua obra, assim como Wycliffe fez. Lançou a sua semente no coração das pessoas. Deu a Bíblia para elas, na tradução, na linguagem delas. E o que aconteceu? As pessoas entenderam e foram transformadas. E a reforma teve mais vigor ainda. Ela continuou, ela veio com os valdenses, veio com Wycliffe. E agora nós iremos dar continuidade nos próximos vídeos. Entendemos como Deus tem conduzido o seu povo até os dias em que nós nos encontramos. Portanto, hoje, guarde isso em seu coração. Apresente a verdade, a Bíblia para as pessoas e deixa que Deus faça o restante. Deus lhe abençoe e até a próxima.